Estamos iniciando agora mais um episódio do nosso podcast Agro em Debate, realizado aqui pelo escritório João Domingos Advogados, a fortaleza jurídica do produtor rural. Pessoal, já estamos nos aproximando de 100 episódios, muitas conversas riquíssimas com produtores rurais e profissionais que compõem esse ecossistema do agronegócio. E no episódio de hoje temos um convidado muito especial que tem uma formação totalmente diferente de todos os demais convidados que já recebemos aqui. O Marcelo Pimenta, ele é físico de formação, trabalha na Serasa Experian e faz um trabalho extraordinário com relação aos dados do agronegócio, os dados econômicos relativos à adimplência e inadimplência, que servem para guiar a tomada de decisões pelos credores, enfim, todos aqueles que participam do agronegócio e que, ao celebrarem negócio nesse meio, precisam de informações, de dados precisos para tomarem as melhores informações. Marcelo, muito obrigado por ter recebido o nosso convite e tenho certeza que vai ser muito produtivo aí o nosso bate-papo. Leandro, eu que agradeço, é sempre bom falar de dados e como que nós utilizamos dados, né, para facilitar o acesso ao crédito, para facilitar o acesso ao seguro e, enfim, fazer com que a gente tenha mais transações e mais pessoas possam atuar dentro do agronegócio brasileiro. Eu tive um podcast muito bom semana retrasada que eu gravei com o ministro Aldo Rebelo. Sim. E o Aldo Rebelo foi relator do Código Florestal e hoje, para mim, é um dos caras que falam melhor sobre o agro brasileiro e com mais propriedade é ele. E a gente estava falando muito sobre isso, o que é essa narrativa, e é uma narrativa muito ruim, porque assim, é como se a todo instante estivessem jogando contra o produtor rural. Exato. O produtor rural já está sofrendo de todas as formas, o pessoal não tem noção, e eu busco retratar isso muito nas minhas redes sociais. O que é a realidade do produtor? Gente, o pessoal não tem noção, eu estou trabalhando aqui, tá fechado, tá tudo certinho. Domingo a domingo. O produtor tá lá totalmente aberto, o cara que é produtor de leite, de segunda a segunda, tem que tirar leite de manhã, tem que tirar de tarde. O funcionário decidiu ir embora, o funcionário não quer trabalhar mais. Ele tem que ir lá e tirar leite da vaca, senão a vaca vai dar mastite, a vaca vai morrer, vai dar problema, e aí vai ter que ser ele para ir lá na frente. E aí chove, ele tá lá tirando leite, uma vaca começa a parir no meio do pasto, chama o veterinário, ajuda aqui, porque tá dando eclâmpsia aqui na vaca. Exato. E aí quando vai ver, a vaca morre o bezerro, tem que pagar o veterinário ainda. Então é esse caos de coisa, né? Não, tem que pegar o trator para pôr ração, o trator quebra, não, tem que andar 200, 300 quilômetros para poder arrumar, para consertar isso. Então tudo é muito desafiador, além de todos os outros problemas que qualquer empresa, qualquer negócio tem, né? E aí, em meio a tudo isso, você tem uma constante de narrativas para se ressaltar. Como qualquer área, qualquer negócio da economia, você tem os pontos bons e os ruins. Se você for pegar para falar de mineração, você vai ter os pontos bons para se falar e N pontos ruins. E tudo na vida, não dá pra você ficar focando só no que é ruim, né? Isso acontece em todo lugar. Se você for ver, né, a gente tem pessoas que não agem corretamente em todas as áreas. Então, tem empresário que não joga dentro das regras, você eventualmente tem advogados que não jogam dentro da regra, né? Cara, todo lugar tem. Mas o que acontece no agro é que a narrativa é que é o setor inteiro. Isso que é chocante. Marcelo, pegando essa deixa sua, quando a gente fala de inadimplência, aí que se alavanca muito mais essa perspectiva, que é o quê? O cara entrou com a EJ. Ele é bandido, ele é caloteiro, foi premeditado. Pô, quando o cara pegou empréstimo, nem podia entrar com a RJ ainda, ele nem sabia que poderia ter. E isso a gente vai comentar um pouco aqui, né? Eu também tomei pancada pra caceta por conta desse negócio aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é uma ferramenta que a gente utiliza para saber como é que estavam alavancados ou as dificuldades que o produtor tinha antes de pedir RJ. Então aqui, o 0 aqui é o dia que ele pediu RJ. Então 6 meses, 12, 18, até 3 anos antes. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando a gente fala aqui, e aqui nesse cara aqui é o que a gente chama de AgriScore. Todo mundo que está acima de 600, a chance dele não pagar é pequena, muito pequena. Está abaixo, começa a ficar maior. Está perto aqui, menos de 200, é certo que não vai pagar. Tá? Mas o que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, para todo mundo que pediu RJ, quando você faz a média do score, quer dizer o seguinte, esse grupo aqui já estava em dificuldade 3 anos atrás.
E aí, com aumento de juros, aumento de garantias e todo tipo de... Pouco a mais exigência, ele cada vez mais fica mais caro para ele poder se financiar, né, para poder gerar, ter o seu fluxo de caixa. E aí a condição vai deteriorando, aí chega no ano, né, começa a cair rapidamente. Então, o que eu quero dizer com isso? Interessantíssimo isso aí. E aí, mesmo quando você fala, isso daqui é o médio, quando faz distribuído, distribuído é o seguinte, 80% vai também. E tem um grupo de 20% que está fora, que precisaria analisar um pouco mais. Mas o que vai dizer é o seguinte, agora, a instituição financeira, lá, os credores, sabiam disso, tem instrumento para saber disso, estava alavancando. Então, assim, isso é um mercado de risco. Então, assim, você precifica o risco, e você faz a concessão ou não. Ninguém o obrigou a fazer a concessão. Né? E os juros estão embutidos ali dentro. Então, isso já está acontecendo há bastante tempo. Então, o que eu quero dizer com isso? Olha, duas coisas. Uma, esses produtores já estavam com dificuldades. Todos que pediram RJ aqui, quando a gente olha a média, eles já estavam em dificuldades, mas os credores concederam crédito. Né? Os credores têm acesso a esse tipo de informação. Eles concederam crédito. Então, ninguém foi enganado aqui, foi surpreendido aqui. Uhum. Eles sabiam que estavam nessa condição e mesmo assim fizeram a concessão. Então, acho que assim, é do jogo. Mas o mais importante é o seguinte, a gente está falando de 500 pedidos no ano passado. Né? Se a gente somar aqui tudo, menos de 1.000 pedidos em 5 anos. Todo ano você tem algo em torno de 1,5, 1,6 milhões de concessões. Então, a gente está falando que em 5 anos você vai ter 7,5 milhões de concessões para menos de 1.000 RJs. Isso é 0,00001% de todos os de inadimplência por transação. Cara, é muito pouco. Isso aí não é nada. Não é isso que está causando crise, não é isso que está causando problema. E esse é um ponto importante para falar. Não há uma crise geral. Os produtores de RJ, você tem um outro número que é mais relevante e que não se fala, que é o número da inadimplência. Porque muito mais pesado do que exato. Exatamente. Assim, porque que é a narrativa que eles fizeram? Eu vejo que teve uma campanha muito forte no ano passado das grandes multinacionais. Até nós sofremos com isso. A revista Globo Rural fez uma matéria da fábrica das recuperações judiciais. Isso eu estou sabendo. Colocou a gente lá. Indústria da RJ. A indústria da RJ. Isso, não é a fábrica, é a indústria. A indústria da RJ. Por que era a narrativa? Era mais ou menos assim, falou, produtor, se você tiver um conhecido seu que ele entrou com a RJ, pega ele, põe na praça, vamos bater e pôr fogo. Por quê? Ele vai acabar com o seu negócio por culpa dele, que entrou com a RJ, que vai afetar todo o número de inadimplência de tudo, e é o que vai afetar o spread dos bancos e vai ficar mais caro. Mas isso não tá certo, porque o que vai afetar o spread é a inadimplência. Tá aqui, e que tá piorando. Por que tá piorando? Porque estamos com inflação, estamos com dólar caro, né? Estamos com... Aí você pega mais a Selic... Exato, estamos com uma taxa de juros absurda que vai ficar pior ainda, né? Assim, o governo toma quase metade de todo o crédito existente no país para pagar as suas contas. Então você imagina, então vai ficar caro mesmo. Né? E aí o juros fica muito mais caro, mas o que é a narrativa que estava e ainda vem muito forte? O juros vai ficar caro no agro por culpa do produtor que entrou com a RJ. E isso estatisticamente, matematicamente, você consegue evidenciar que não é real. Não é, não é real. Não é. Eu tenho, umas 2 semanas atrás, eu estava na FPA, estava que bacana. No IPA, mostrando esse material e conversando. Falando, pessoal, se a gente está todo mundo exigindo uma ação assim, mas, cara, na boa, não tem uma crise aqui. A gente não tem uma crise. Naquele ano, 1,5 milhão de transações para 500 pedidos, cara, não tem isso. Mas é que o valor e tal, olha, garanto para vocês que também não vai passar, esse negócio não chega a 1%. Existe, e aí é verdade, é o seguinte, com essa histeria, está criando uma percepção de risco. Aí qual é o ruim da percepção de risco? O analista que está lá na ponta, o que ele começa a fazer? Ele fala, olha, em vez de 120%, eu já quero 150% de garantia. Já precifica. Exato.
E aí não é nenhum racional, né? É por conta da histeria, já começa a pedir mais. Então, começa a levar mais tempo para analisar, começa a pedir mais garantia. Então, se a gente imaginar que de um ano para o outro, você vai fazer a mesma coisa, você como produtor, você está ferrado. Primeiro que teve inflação no período. Teve desvalorização do real. Então, de partida, você vai precisar de mais dinheiro para custeio. Só que aquele dinheiro que você tomou ano passado, nominal, já está mais caro do que estava no ano passado. Então, assim, né, você vai se endividar mais ainda. Esse é um problema que tem que ser atacado, né? Isso é muito relevante, eu quero até falar mais sobre isso. Marcelo, eu queria a gente voltar do início, assim, até para o pessoal te conhecer melhor você, pois que o Biludo apareceu aqui. Já tá gravando, é assim que funciona. Depois a gente grava a abertura no final. Aí a gente já vai gravando. Mas conta pra gente, assim, eu queria entender no primeiro momento duas coisas. Pô, a sua formação, que é a sua formação acadêmica, devido a como é que você chegou até aqui no agro, né, trabalhando com esses dados do agro, e como que você chegou na Serasa e o trabalho que você vem desenvolvendo na Serasa quanto a essa questão de dados do agro aí? Legal, assim, a minha história, eu acho que ela é bem diferente, porque eu não sou produtor, né? A minha família também não é de produtores, assim, sou uma pessoa que cresceu no ambiente urbano, embora tenha viajado bastante, tenha crescido em vários lugares do país. Basicamente a minha formação é urbana, né? Então sou físico de nascimento, sempre trabalhando com computação, com tecnologia. Boa parte da minha carreira eu fiz com análise de algoritmos, construção de algoritmos de otimização. Então, otimização para entrega ou para montar percursos para preencher numerários em caixa eletrônico, automação para você fazer máquinas que liam cheques, automação para trabalhar com imagens. E trabalhei muito com isso, e durante 2010 a 2015, que foi aquele boom tecnológico que houve, né, que acho que todo mundo aqui escutou falar de Big Data, o que é Big Data, Analytics, né? Eu tive a oportunidade de participar desse movimento, que basicamente era a empregar conceitos de análise de dados, né, para qualquer assunto. Então, uma série de novos dados estavam surgindo, né? Uma série de novos dados surgindo, dados de celular, não existia isso antes, né? Então você começou a construir algoritmos onde previa o comportamento de uma pessoa, não mais com base em pesquisa, mas no dado que ela gerava, né? Então que as redes sociais usam amplamente hoje. Amplamente hoje. Então, só que aí, 10 anos atrás, 15 anos atrás, não existiam esses algoritmos. Esses algoritmos foram construídos. A gente teve uma pequena revolução lá por 2010, onde você teve basicamente o Big Data, você teve computação em nuvem, você teve a parte de redes sociais, onde as pessoas começaram a expor comportamentos por rede social, e você teve assim, a explosão do móvel, né, do celular. Então todo mundo passou a ter um celular e passou a gerar dado. E isso foi uma transformação de dados e criou o mundo que nós existimos hoje, né? Nessa época eu trabalhava na Vivo, né, que é uma empresa de telecom, e para quem gosta de dados era sensacional, porque os dados de celular estavam lá, né? Então, assim, a gente conseguia, por exemplo, entender que baseado no comportamento de onde a pessoa ficava o dia, como ela se comportava no final de semana, quais eram as preferências dela. Pela geolocalização ali. Pela geolocalização. Então, tinha uma frase assim, aonde você vai diz quem você é. Era uma brincadeira que a gente usava, né? Então, você via claramente padrões, você conseguia antecipar se uma pessoa, por exemplo, estava de férias, ou se ela deixou o emprego, ou se ela mudou de emprego, que horas ela se movimenta, e aí você construía campanhas baseado nisso, né? Então, isso tudo estava acontecendo. E quando em 2019, chegando na Serasa, aí, né, 2015, a Serasa queria abrir um laboratório de dados, né, justamente para explorar essas novas capacidades. Então fui convidado a tocar e a construir esse laboratório, e aí passei a utilizar isso, e aí não só esses tipos de dados, mas principalmente o comportamento de pagamento de brasileiros e das empresas brasileiras. Basicamente o seguinte: a ideia é que se surgisse algo tão novo que colocasse em risco o negócio da Serasa, que nós fôssemos, né, os descobridores dessa coisa nova, né?
justamente para poder incluir isso dentro dos produtos e serviços e aí poder distribuir a mercado. O agro, como é que entrou nesse negócio? A gente começou a trabalhar com imagens, né? E trabalhava com imagens primeiro para prevenção à fraude, depois a gente começou a utilizar essas imagens para ver potencial de geração de energia fotovoltaica, energia solar, e aí a gente resolveu olhar para o campo, né? E aí a gente achou um resultado sensacional. Depois que a gente acha, é óbvio, tá? Mas era o seguinte, até então, todos os modelos de risco de um produtor rural era baseado basicamente em ele pagar ou não pagar. Então, pagava, não pagava, pagava, não pagava. Quando a gente começou a olhar para a produção, então as fazendas associadas a esse produtor, a gente começou a voltar 5, 10 anos no tempo e entender como é que o comportamento dessa produção afetava a capacidade de pagamento dele. E aí a gente conseguiu combinar o que as imagens mostravam com o que os dados de crédito mostravam. Sim, essa é uma pergunta muito boa, porque, em geral, o que o pessoal pensa? Que a gente tem que prever o clima para saber se vai pagar ou não vai pagar. Na verdade, não. Clima é um negócio super difícil, tem milhares de universidades, institutos de pesquisa tentando modelar clima e não consegue. Mas a sacada que a gente teve quando ocorreu uma enchente ou quando ocorreu uma seca, aquele produtor conseguiu pagar ou não. E os produtores que conseguiram pagar, quais eram as características que existiam ali? A gente começou a perceber que, falando, olha, produtor que tem muita diversificação. Então, ele tem boi, ele tem a porcada, ele tem feijão, ele tem soja, ele é mais resiliente. Além disso, aqueles produtores que também têm outros negócios, ele tem uma padaria, tem uma concessionária, tem um mercadinho, tem um outro negócio, ele também é mais protegido. Então a gente começou a entender esses comportamentos e aplicar isso para a população inteira de produtores. E aí a gente conseguiu, né, desenvolver o AgriScore, né? O AgriScore é a maneira com que a gente avalia o risco, né, de financiamento de produtores de maneira geral, e foi um resultado tão legal que a gente resolveu montar uma unidade de negócio para explorar isso e para desenvolver isso. Até então, a Serasa, na época, tinha mais de 50 anos, mas não tinha uma unidade de negócio de agro. E aí, se juntando essa capacidade analítica, juntando essa capacidade de análise de imagens, né, e tudo que a gente estava achando, nós resolvemos criar essa unidade. Então, essa é uma história curta, né? Sim, basicamente sim. Aí de mais de 30 anos de trabalho. É incrível, porque no primeiro momento você tem a capacidade de extrair dados e no segundo momento o que eu faço com esses dados em mãos, né? Exato. E a gente vê que hoje o objetivo eu pego os dados do passado, do presente e tento adivinhar o futuro. Prever o futuro com base nessas questões para uma série de decisões estratégicas, né? E a gente adentrando então nessa questão do agro, Marcelo, vamos falar e entender mais sobre esse cenário do agronegócio brasileiro, né? Você trouxe aqui para nós uma apresentação, a gente pode... você está com o passador aqui? Vamos pegar do início, para você poder tá falando para nós sobre esses dados que você trouxe? Vou fazer um comentário aqui e começar pela inadimplência no agro, né? Comentar um pouco sobre inadimplência. Se parecer muito didático, besteira, você, por favor, corte tranquilo, né, e já sinaliza. Mas falar o máximo possível. Como a gente trabalha? A gente tem vários recortes, né? Então, o que vocês estão vendo no gráfico aqui são várias linhas que representam dias em atraso, né? Em geral, quando um credor avalia a inadimplência, você tem várias réguas, né? Tem credor que um dia de atraso já considera inadimplência. Né, tem credores que dão um prazo um pouco maior, alguns deles consideram um dia de atraso inadimplência, mas negativam, né, aquela dívida depois de 30 dias ou depois de 60 dias. No agro, o comportamento é um pouco diferente, porque tem várias renegociações, depende da época do plantio, então esse número ele varia. Por isso que a gente utiliza o prazo de 6 meses para caracterizar com inadimplência. Então, quando a gente faz a divulgação para mercado, a gente utiliza essas várias linhas aqui para explicar como é que é um comportamento. Mas se você notar, elas têm um padrão bem comum, né? Então, basicamente, o que elas dizem é o comportamento que o mercado está tendo. Então, o que a gente nota, principalmente, é que se a gente olhar 2002, 2003 e 2024, a gente nota esse crescimento da inadimplência. Então, a gente sai de patamares de 6% para 7,9%, quase 8% agora.
Né? Que isso quer dizer? Né? Quer dizer basicamente que a população inteira, a capacidade de pagamento da população rural, ela está reduzindo, ela está diminuindo. Tá? Tem diversos fatores que estão aqui dentro. Tá? Então, para quem está diretamente ligado ali à produção, você tem a questão da inflação, você tem a questão das taxas de juros, você tem a questão dos custos que estão mais caros de maneira geral, e você tem uma dependência grande dos preços da commodity, né? Então, assim... é o que vai determinar a margem depois disso tudo. Que é o que dá a margem, exato. Então, o que a gente tem visto, principalmente depois do efeito dos anos de Covid, né, onde os valores, as receitas, né, de maneira geral das commodities eram muito altas, muito superiores a patamares antes experimentados, teve muita gente que se endividou para poder crescer. Né? Então, investiu em expansão, comprou novas terras, e isso tudo carregou, né, assim, ficou um compromisso de pagamento para os próximos anos. Né? E que geralmente no agro são prazos longos. Prazos longos, né? Então a gente está falando aí de investimentos de 5, 10 anos. Perfeito. E essa conta, de certa forma, está chegando agora, porque foi construída num determinado cenário, numa determinada taxa de juros, numa perspectiva de receita que não se realizou. Então, o que a gente tem visto é que essa inadimplência está aumentando aqui, a gente vê em todas as faixas, né? Então, a gente tem alguns recortes, por exemplo. Só volta ali rapidinho, só para comentar com o pessoal que está assistindo, que do que vocês vão poder ver ali, aquelas linhas azul lá em cima que vai para o vermelho, ali é com o menor tempo de atraso. Então, vai de 1, 15, 30, 60, 90, 120, 150 até 180 dias para se chegar, então, lá é o que tem o maior nível de inadimplência, é o que é o prazo mais curto, e depois vai reduzindo, que é aquela inadimplência que se conserva no tempo mesmo, né? Que se consolida e ele não consegue liquidar, né? A gente chega ali em praticamente 8%, que é um número muito elevado, principalmente nessa perspectiva recente histórica, né? Se a gente pegar ali a gente tem ali, ó, no final de 2023, 6%, a gente passando aí para 8%, a gente tem um aumento aí de, enfim, quase 50% desse nível, né? Isso considerando o primeiro trimestre de 25, provavelmente no terceiro trimestre pegar de igual para igual, a gente pode chegar no nível de 50% um para o outro. A gente está prevendo um aumento porque o segundo tri é um segundo, historicamente ele é mais alto, né? Tem o famoso 30 de abril, né? O 30 de abril tá aqui dentro. Ele deve ser um pouco mais alto, que é a expectativa que a gente tem, tá? Entendi. Comentando aqui sobre os recortes, né? Então você vê aqui, a gente tem várias distribuições, né? Então uma é pelo tamanho, né, do produtor, né, da propriedade rural dele, né? Então você tem pequena, média e grande, e tem os arrendatários que a gente classifica ali como sem registro, né? Então são aqueles produtores, né, que têm arrendamentos ou que fazem parte de grupos econômicos. Então a gente vê a distribuição ali da inadimplência neles de maneira geral. Né, você vê que o pequeno produtor, que é a grande maioria dos produtores rurais, né, está com uma inadimplência de 7,2, então ele puxa para baixo todos os demais, e aí a gente tem uma concentração maior, tanto no grande produtor, quanto nos produtores, nos arrendatários aqui da inadimplência. Quando a gente olha as regiões do país, né, então a gente vem da mais adimplente, né, que é o sul do país, com 5,4, a mais inadimplente, que é a região norte do país. Aí você pergunta, poxa, mas o Rio Grande do Sul teve seca, teve enchente, né? Por que esse número mais baixo da inadimplência? Tem uma coisa... Tem alguns fatores lá na região sul, de maneira geral, né? Primeiro, a experiência, são muitos anos já, né, dentro do agro, de maneira geral. O sistema cooperativo lá é muito forte, muito atuante lá dentro. É a região que tem o maior volume de seguro rural, e particularmente no ano passado teve várias linhas de apoio por conta das adversidades climáticas que ocorreram, e renegociações. Então o número ficou realmente bem contido aqui, né? E no norte do país a gente atribui basicamente a que são áreas de expansão, né? Então as áreas de expansão têm maior risco de maneira geral, né? Quando a gente olha a população, o que a gente percebe é
que quanto mais velho, quanto mais experiente é o produtor, menor a inadimplência, né? E quanto mais novo, mais risco. Então, se você fosse perguntar, olha, para um investidor, né? Olha, e aí, o que você prefere? Olha, então, olha, procure pequenos produtores da região sul do país mais aqui velho. E mais velhos. São os melhores. Exato. É o AAA. São os menos arriscados, né? Interessante essa análise. E aí a gente acaba tendo essa distribuição, né? A gente divulga esses números, mas para dar uma noção, uma comparação para vocês, se a gente pega a inadimplência do consumidor, né, de maneira geral, ela é acima de 40%. Né? Então, caramba. Isso é muito forte. E o agro ele tem um perfil interessante. Pega esse conjunto aqui de inadimplentes, quando você estratifica e separa a inadimplência relacionada à instituição financeira, o setor agro e a todos os outros, você vai ver uma grande concentração em todos os outros e instituição financeira. Mas o setor agro em si, ela é menor do que 2%. Né? Então significa que... O que estaria dentro desse conceito de setor agro? Setor agro, basicamente, são a cadeia de fornecedores e compradores que trabalham com o produtor. Então, o sementeiro, a indústria de adubos, né? Todos o maquinário, tudo que está próximo ao produtor e que ele também acaba tendo uma relação de crédito, ele preserva até o último momento. O possível, exato, os pagamentos. Então a inadimplência é menor do que 2%. Ela é bem até baixa. Porque a gente tem um volume interessante, significativo de produtores rurais que já por estarem talvez inadimplentes com o sistema financeiro, eles não conseguem acessar crédito ali mais no sistema financeiro, então aonde que eles vão conseguir operar vai ser exclusivamente dentro desse setor ali, né, com os barters, alguma coisa assim. Mas sim, tem esse fato, mas se a gente olha, barter é provavelmente ali 33% de todo o financiamento. É a famosa conta, né? 33% com recursos próprios, 33% com instituições financeiras, 33% no barter. Então, o barter é muito forte no Brasil, muito, muito, muito forte. Existe uma percepção também de menos risco, uma vez que você empenha a produção como garantia, e você sabe que no final, se não tiver produção, você vai ter que renegociar. Né? Então, existe uma percepção que é menos arriscado, embora os juros embutidos seja maior do que as instituições financeiras cobram, por exemplo. Tá? Mas eu atribuiria muito mais a questão do relacionamento do produtor. O produtor tenta manter seus relacionamentos, seus fornecedores até o último minuto, quando realmente aqui não consegue mais pagar, que ele acaba ficando inadimplente com eles. Tá? Exatamente. Isso é tudo muito interessante, Marcelo, porque é uma contraposição a uma ideia equivocada, um senso comum de que o produtor rural é aquele caloteiro, inadimplente, ou que a inadimplência no agro seria maior que em outras perspectivas da economia, né? E nessa análise comparativa que você colocou, esse dado que você trouxe dos consumidores em geral, que é de 40%, quando você pega um número aí de uma média de 7%, né? Ou, aliás, uma média ali de 10% mais ou menos, é bem diferente, né? Bem diferente essa realidade. Você pega aqui, ó, né? A média geral, 7,9%, ali no 180 dias, ou 10% para um dia de atraso. No cenário que a gente está no pico aí. Sim. Há essa percepção e uma das missões, né, que a Serasa tem é trabalhar, construir esses estudos, gerar essas informações e deixar disponível para todo o mercado, para que a gente consiga fazer a análise com base em dados, né, e não apenas em percepções. Né. Mas tem algumas conclusões que a gente não controla. Né. Então isso acontece algumas vezes. Né. O Marcelo, eu queria ouvir de você, porque o que eu vejo que é muito desafiador para quem concede o crédito rural é assim, o que é do Bacen, das instituições financeiras, consegue acessar e está lá disponível. E é um
Agora, para essa instituição financeira, a hora que ela vai conceder o crédito, ela vê o que outras já concederam. Mas, às vezes, ela tem um cenário nebuloso sobre o que ele tem de dívidas fora do sistema financeiro, né? E isso é muito relevante na hora dele avaliar, fazer avaliação de concessão não de crédito, porque às vezes ele olha, não, ele tem 50 milhões de dívida no sistema financeiro, mas ele pode ter um valor igual ou até maior fora daquilo dali. Como que você tem visto o que tem sido feito para tentar superar esse desafio, né, dessa zona nebulosa que fica ali? Leandro, tem sido feito um trabalho de atualização e aperfeiçoamento da legislação que tem como objetivo justamente reduzir dar mais transparência a esses dados e reduzir esse problema informacional. Quanto menos informação o credor tem, maior vai ser o risco que ele vai colocar nas transações, nos juros que ele vai cobrar. Então, assim, para você ter juros justos, você de fato tem que ter uma maior transparência possível na situação financeira do produtor e do empreendimento deles, né? Então, teve um passo muito importante com a CPR, o registro de CPRs. Hoje, 100% das CPRs são registradas, isso ajudou muito, mas ainda existe um financiamento que é feito por duplicatas, por exemplo, entre o produtor e as revendas e distribuidores, que precisam capturar. Tem mais um instrumento onde vai se passar a registrar também esses recebíveis. Com esse tipo de informação, a gente acredita que vai ser, basicamente, a gente vai esgotar um meio de conseguir monitorar esse endividamento por fora que existe hoje dos produtores, tá? Existem alguns outros meios, por exemplo, o varejo resolveu isso anos atrás, quando eles utilizaram birôs, como a própria Serasa, por exemplo, onde eles compartilhavam as dívidas que existiam em cada uma dessas empresas. Então, você, como credor, você não pode saber exatamente a composição das dívidas, mas você sabe o quanto aquele consumidor está alavancado. Então, criar um instrumento semelhante a esse, um birô do agro, ele é importante porque você passa a ter essas informações e aí você tem uma visão real do endividamento. Tanto para reestruturar o endividamento, para fazer propostas de um refinanciamento dele como um todo, deixar mais alongado, né, dar instrumentos para que o produtor possa ter uma educação financeira melhor, né, e possa usar melhor os instrumentos de mercado para poder tomar seus financiamentos. Né? Nesse mundo que a gente está vivendo, essa riqueza de dados que a gente tem disponíveis e que vão muito além desses também, né, que você nos trouxe aqui, eu queria que você comentasse sobre essa perspectiva que a gente tem o quê? De como as instituições financeiras concediam crédito até recentemente e a transformação que está havendo, porque da minha parte enquanto advogado, do contato que eu tenho com os clientes, com projetistas, às vezes a gente viu uma análise, e óbvio que cada instituição financeira tem critérios diferentes, mas dos bancos de varejo, e incluindo aí as cooperativas de crédito nesse setor, a gente viu um critério de análise muito inadequado, basicamente ele pegando assim, qual que é o tamanho do seu imóvel rural, quanto que ele vale, qual que é a sua quantidade de gado que você tem, o que vai ser a sua produção, alguns dados ali, ele olha e fala, não, aqui essa garantia suporta tanto, e mesmo ele concedendo um crédito ali de 5 ou 10 anos, um prazo muito longo, sem ter uma preocupação em tentar analisar e compreender os dados reais daquele cliente, para entender como é que vai ser o fluxo de caixa, enfim, o que de fato aquilo dali vai se sustentar. O que você tem visto nos últimos anos dessa mudança de avaliação de critério de crédito no agro, né? Principalmente nas instituições financeiras, como que elas têm evoluído nisso? Bom ponto, Leandro. E assim, também a gente está vivendo uma transformação nisso. Se você pensar 5, 6, 7 anos atrás, aqui na esquina, né? Basicamente você dependia de um analista que tinha que ir a campo, né, e aí pegava uma série de documentações do produtor, analisava a terra do produtor, tinha que fazer essas análises que você comentou aqui, basicamente na mão, né? Isso fazia duas coisas. Primeiro, que o tempo para análise ficasse absurdo, muitos dias para fazer isso, e caro também. Você tem que pagar uma pessoa para dirigir um dia inteiro, um dia e meio, né? Às vezes tem que pegar um avião para poder chegar no local, né, fazer esse tipo de análise. A parte de regulamentação, que abriu os dados do cadastro positivo,
né, que abrir os dados das registradoras, né, dos registros CPR e imagens de satélite, mudaram esse jogo. Porque hoje você consegue fazer uma avaliação do imóvel rural de maneira muito mais rápida, né? Você consegue ver o histórico de uso da terra também de maneira mais rápida. Então, tem empresas que estão se especializando em fazer nisso, né? Então, sem fazer propaganda, né? Você vai na Serasa, você consegue entender 10 anos de uso da terra de um determinado CAR, né? Isso mudou demais. Então, hoje, um analista, às vezes, dentro do escritório, tem tanta capacidade para fazer análise num espaço de tempo muito mais curto comparado a 7 anos atrás, né? Ainda assim, a gente vê que tem correções ali, tem algumas práticas que precisam melhorar. Você citou uma delas, né? Você vai fazer a valoração, muitas vezes não é a valoração real, é a que a instituição pensa ou acha que é, né? Então, de certa forma, isso não deixa protegido o produtor, né? Que tem um determinado valor, tem um determinado percepção de valor da terra dele, do imóvel dele, e que a IF às vezes coloca num valor muito mais baixo, né? Então, isso precisa ser corrigido. E um outro ponto que a questão da insegurança de informação se faz com que você faça uma exigência de garantia maior do que é necessária. Esse é um ponto que precisa ser corrigido também. Então, hoje você tem pedidos aí de 130%, 150%, 200% ali de garantia, quando, na verdade, você poderia ter um valor muito menor. Então, significa que existem produtores e produtores, né? Então, tem produtores que poderiam estar tirando vantagem que hoje não tiram vantagem porque ainda parte do processo de análise não faz uso de todos os dados disponíveis para essa análise. Você mostrou para nós o que a gente tem dos dados consolidados aí, principalmente até o primeiro trimestre desse ano, né? Mas eu acredito que muitas empresas desejam o seguinte, falam, não, me dá a bola de cristal. O que vocês estimam para os próximos trimestres? O que vocês estimam agora para o segundo semestre de 2025 para 2026? Vocês tentam fazer essa projeção de alguma forma, com base em alguns elementos? Quais variáveis seriam essas? Do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista de inadimplência? De inadimplência. Até para esclarecer um pouco mais, eu queria entender, por exemplo, se a gente está vendo esse cenário, por exemplo, do aumento da taxa de juros. Então, se a taxa de juros está em 15%, aí você tem mais o spread, e aí você tem o que é a margem de lucro daquela atividade, você gerar uma previsibilidade que daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos, talvez você terá um aumento de taxa de inadimplência proporcionalmente devido a como se fosse uma correlação, né, de uma variável com a outra. Sim, toda vez que o dinheiro fica mais caro, né, assim, uma das consequências é um aumento da inadimplência se ele permanece mais caro durante muito tempo. Então, toda vez que você vai tentar se refinanciar, você vai pagar mais caro por aquilo. Se não tiver um trabalho de reestruturação, né, da dívida, vai chegar num momento que você não vai conseguir mais se refinanciar. Por outro lado, quando a gente fala de agro, tem que lembrar que são várias variáveis, né? Então, a gente está vivendo um momento em que, até por conta do cenário internacional, principalmente quando a gente olha para exportadores, a gente imagina que vai ter, na verdade, a demanda vai aumentar. A demanda vai aumentar e a gente tem uma expectativa de aumento também de preços de commodity que pode reduzir esse efeito, pode minimizar um pouco esse efeito dos juros mais altos. Mas é certo que se a gente conseguir continuar numa trajetória de crescimento de juros contínuos, isso vai estourar em algum momento e sim vai aumentar a inadimplência. Em relação ao crescimento, o que a gente tem visto? A gente vê um viés de alta, né, continua vendo um viés de alta assim, ao longo do ano, mas numa velocidade menor do que foi, por exemplo, aquele salto que a gente viu aqui, né, de 23 para 24. Tá? Então, a gente teve um aumento grande ali de patamar, né? A gente imagina que vai estabilizar ali em torno de 8, 8,5%. Entendi. Vai ao longo do subindo, ano. Mas vai estabilizar um pouco mais. Exato, numa velocidade menor. Tá? Entendi. É o que a gente vê. Eu queria entender, assim, e qualquer coisa a gente até corta um pedaço desse podcast se precisar, até porque eu suponho que muitos dos clientes de vocês são justamente instituições financeiras. Porque a gente tem uma variável que ela não aparece, porque que aparece muito para você, assim,
vamos dizer, depois que a vaca foi pro brejo, depois que já aconteceu a inadimplência e chegou ali. Mas o que eu quero refletir com você são variáveis que a gente tem antes ali na contratação, que altera o custo efetivo dessa operação e que reduz a margem de lucro. Naturalmente, você reduzindo ou acabando com ela, você vai levar à inadimplência. É uma questão que a gente estuda, investiga muito, Marcelo, que é o quê? A prática da venda casada nas operações de crédito rural. Então, repito, isso aqui a gente corta depois sem nenhum problema. A gente fez um levantamento, por exemplo, Banco do Brasil. Nos últimos 10 anos, ele concedeu 1 trilhão e 500 bi de crédito rural. A gente fez uma estimativa, entrevistando produtores de todo o Brasil, e a gente viu que, em média, do valor que é concedido pelo banco ali, 10% ele tem que ter de reciprocidade para desviar da atividade rural, ou seja, é um dinheiro que ele deixa de aplicar na atividade rural para adquirir algum produto não bancário da instituição para alavancar o resultado financeiro dela. Então, o que a gente coloca? O cara vai lá pegar 100 mil a um juros de 8% ao ano, subsidiado nesse caso, e que é só 30% do recurso hoje que é subsidiado, que é uma fatia muito pequena. Daí, o que acontece? O banco vai e fala, não, 10 mil reais aqui você vai comprar um seguro de vida que não vai servir para nada, alguma outra coisa. No final do ano ele tem que pagar 108 mil, só que o que entrou na operação, no fluxo ali da operação, foi 90. Então você fez uma aplicação de 90 que tem que tirar no mínimo 108 lá na frente. Ou seja, de 90 para 108 você tem um aumento de 18 mil, que é 20%. Então, olha a análise que a gente tem nisso. Você vai sair do que seria aparentemente e a gente não está falando nem do custo efetivo total ainda, porque a gente não colocou nessa conta despesa com projetista, que vai 1, 2, às vezes 3%. Registro em cartório, outras questões, tarifa de avaliação, essas coisas. Então, assim, o que era para ser de 8%, ele virou 20%. Houve um aumento percentual aqui de 250% nisso daqui. Dependendo da cultura, do ano, da produtividade, aquilo e do nível de endividamento que o cara tá também, aquilo pode absorver a margem de lucro dele. E então, assim, me incomoda muito no Brasil a gente não ter estudos quanto a isso, assim, a gente não tem estudos, ninguém estuda isso, é meio que um tabu, assim, eu acho que se alguém começar a estudar, em algum momento essa pessoa vai ser desaparecida, porque é algo que, enfim, ninguém está interessado em financiar, em pagar por esse estudo, né? Primeiro porque as instituições elas simplesmente negam a existência do fenômeno, como se, não, todo mundo fala que tem, mas não existe isso, né? A gente teve um vídeo que a gente pôs sobre esse assunto no Instagram, que foi o presidente da associação que a gente advoga, que deu mais de 1000 comentários espontâneos ali, orgânicos de produtores rurais do Brasil inteiro, falando, olha, tem tantos anos que eu sou cliente de determinado banco e não tem como, você não não acessa o crédito sem isso daqui, né? E, enfim, assim, o que eu vejo em todos esses dados, quando a gente fala de vamos apontar quais são as causas de inadimplência, ou vamos tentar fazer uma predição do futuro, a gente tem variáveis outras como essa que são muito importantes e que o mercado não está levando em consideração para isso, né? Então, às vezes, a correlação pode ficar equivocada. É o que você colocou, a gente tem uma composição muito grande de variáveis, né? Taxa de juros, a questão climática, entre outros fatores, mas como que é para vocês hoje tentar, assim, verificar quais são os pontos cegos, né? Quais são os dados que atualmente não estão sendo verificados e que precisariam para entrar nessa composição? Aqui eu dei um exemplo, né? Mas como que é a visão de vocês? Assim, vocês já têm outros tipos de dados que vocês olham, hoje a gente ainda não está analisando isso, mas a gente precisa ver sobre como coletar esses dados, como processar eles, como correlacionar eles aqui para essa visão nossa de futuro. Leandro, excelente ponto, concordo contigo, acho que inclusive é uma boa dica para um estudo. Falando muito rapidamente aqui, é difícil você fazer um estudo desse, porque você teria que chegar no CPF e saber quais são os produtos bancários que aquele produtor tem. Então, imagino talvez que com Open Finance, né, que possa ser que a gente consiga entender isso, mas é uma boa provocação. Sim. Eu até me comprometo a avaliar com o time lá e retornar para vocês em algum momento, tá? Mas hoje tem barreiras, como eu comentei aqui. Você, por exemplo, você saber dado de arrendamento.
dado de arrendamento já pode mudar completamente o jogo, porque hoje você associa aqueles produtores à terra que ele possui, mas não os arrendamentos. Então, você conseguir a informação de arrendamento já é muito difícil. Você pode ter um custo embutido ali que as instituições não estão vendo. Apesar que as instituições, muitas vezes, quando faz o contrato, ela é feito um penhor, em garantia dado o penhor sobre a área arrendada, ou seja, dos removentes ali, né? Sim, sim. Então, de alguma forma, esse número entra, mas é aquilo, entra dentro da instituição financeira, mas eu acho que ela não disponibiliza esse dado para o mercado. Para o mercado. Então, o que acontece? É uma falha interna deles. É uma falha. Você pode ter 3 financiadores, um tem a garantia de arrendamento, os outros 2 não sabem que existe um arrendamento. Exatamente. Se tivesse compartilhado essa informação, a visão é diferente. Essa é uma das barreiras e é um dos pontos que eu comentei com você, né? Perfeito. Que você existem outros mercados, outros segmentos, como o varejo, por exemplo, que resolvem isso compartilhando as informações em birôs. É um jeito vamos dar um de exemplo ajustar aqui. isso. Vamos imaginar, como eu vejo diariamente, um produtor que tem aqui 1.000 hectares, que é de área própria, que ele planta, só que ele tem outros 10.000 hectares que são arrendados. Exato. Então, às vezes a instituição que está fazendo a operação com ele, com a garantia real aqui, que ele vai produzir na área própria, não tem ideia do que está acontecendo ali do lado. Exatamente, que no fundo compromete toda a capacidade de pagamento dele. Né? Sim, dependendo do cenário, né? Porque o dado, ele está sendo uma meia-verdade que está aparecendo, porque na verdade vai aparecer, se aquele endividamento é no sistema financeiro, vai aparecer aquele volume de dívida. Só que a questão muda de você compreender adequadamente assim, cara, mas espera aí, o que ele tem de área arrendada, né? Isso aqui, qual que é o volume de área arrendada? Porque com outras variáveis você consegue entender melhor o que é a margem de lucro e o nível de risco que ele está exposto, né? Exato. Como a informação não está distribuída a todos, né? Então você vai ter gente com mais informação, outros com pouca informação. Uma curiosidade, Marcelo, você tenta, porque como vocês são uma empresa muito relevante dentro do mercado, vocês tentam provocar as instituições para às vezes, vocês podiam me alimentar, me ajuda a te ajudar, em outras palavras é mais ou menos isso, me ajuda a te ajudar. Falo para você, o tempo todo. Então assim, a gente toda hora vai ter uma percepção nova. A gente tenta fazer isso, tanto no nível das próprias associações. Então, por exemplo, junto à Andave, né, para tentar trazer essas informações junto, a Andave, a BIEC, a Biov, quanto na Febraban, quanto no MAPA, quanto no MGI, no Ministério da Fazenda, a gente tenta, com os estudos, mostrar, olha, se você tivesse mais informação, se a informação tivesse transparente, quanto que isso poderia reduzir do custo e poderia colocar mais produtores. Porque o que acontece também é que você tem um conjunto de grandes produtores e médios produtores também que são atendidos, né? Mas você tem uma parte de pequenos produtores e produtores familiares que esses estão reféns aí de um instrumento basicamente de financiamento, né? Então, para você trazer mais gente para o jogo, dar mais diversificação, você estava comentando lá, tem instituições financeiras que acabam fazendo lá a venda casada, né? Cara, começar a abrir para mercado de capitais. Mercado de capitais tem aí, cara. Sim, é uma opção, não tem esse tipo de venda casada. Sim. Tem que dar ciência, né? Tem que mostrar, né, como funciona, né? É uma opção que existe, por exemplo, ao barter, né, para fazer uma parte do barter via mercado de capitais, e que hoje assim, os produtores estão conhecendo. Então, assim, existem alternativas para fazer isso. Como um dos membros do setor, né, como parte da cadeia, assim, nós temos levado esses pleitos e essas visões para esses agentes que são muito mais fortes, eles são o agro, na verdade, né, para poder compartilhar. Agora, existe uma dificuldade muito grande, né? Todos entendem o benefício de compartilhar essas informações de maneira segura, sem expor nenhuma informação comercial, respeitando o LGPD, respeitando os direitos dos produtores também, mas na hora de implementar, a maioria não aparece. Então é complexo. Eu queria que você compartilhasse conosco o que você já fez de estudo, de levantamento sobre a correlação do seguro rural com a inadimplência no agro, porque quando a gente olha comparativamente Estados Unidos, outros países europeus, muitas vezes ali mais de 90% das lavouras, das atividades rurais estão seguradas. E ali você tem uma série de fatores do porquê que isso é uma realidade lá fora, e aqui no Brasil, salvo engano, a gente está chegando num patamar de menos de 20% das áreas seguradas, o que é baixíssimo, né?
A gente vê o quê? No Brasil é muito caro o seguro, o nível de subsídio é muito baixo, até do que estava previsto que já era baixo, tanto ano passado como esse, o governo, enfim, reteve aí quase meio bi disso, e que já era muito pouco, o que fez reduzir ainda mais a área segurada. Então, assim, a gente vê uma correlação muito relevante, porque é aquilo, se você tem mais áreas seguradas, do que houver, ao menos na perspectiva climática, porque assim, o seguro não vai salvar a inadimplência de qualquer risco de negócio, né? A pessoa pode se quebrar porque comprou outras fazendas, fez outros negócios ruins. Mas aqui você tem uma parte muito relevante, né? Desse controle de produtividade e de garantia de receita. O que vocês têm de dados que vocês já puxaram nessa perspectiva das áreas seguradas? Onde as áreas são seguradas, o nível de inadimplência é X% menor? Como é que tem? A gente conduziu um trabalho, inclusive junto ao MAPA também, tentando colocar algumas alternativas para facilitar o acesso ao seguro no país. Tá? Existem várias barreiras aqui, tem uma barreira regulatória grande, tem uma questão também de você conseguir avaliar o risco de maneira correta. O histórico de dados para aquela região, para aquela propriedade, tem sinistralidade para você precificar. Exatamente. E passa, de novo, por você compartilhar as informações de sinistros, né, e as informações entre as operadoras. Né? A gente já tentou propor isso para fazer isso de maneira sistemática, mas há uma dificuldade de você fazer o grupo, né, de seguradoras juntar. Não são só as seguradoras, tá? É preciso que o governo também entre com essas informações, onde foram feitos os pagamentos lá de Proagro, de PSR, né? Enquanto não existir uma base de dados, né, uma visão única da verdade sobre isso, é uma barreira informacional grande. Além disso, a gente tem outras barreiras, né? Como você mesmo falou, a percepção que o produtor tem do seguro é caro e quando eu preciso não funciona. Né? Então, quem faz seguro hoje no Brasil são áreas que, assim, de alto risco. E as seguradoras sabem que é de alto risco e o que acontece? O preço fica lá em cima. O que a gente tem que conseguir construir é uma solução de mercado onde esse risco fique diluído. Então, você tem uma base maior de produtores em regiões que a gente espera não tenha tantos problemas, que não seja um fator crítico para a margem ou para ter lucro não daquele produtor contratar um seguro, mas que esteja ali embutido, né? Esteja ali dentro do processo financeiro dele, ter um seguro ali para se proteger, ou o seguro da produção ou o seguro de crédito. Ele tem que compor o custo daquela operação. Tem que compor o custo da operação. Da produção, né? Não é uma despesa, né? Tem que ser um custo de... Sim, e particularmente eu acho que assim, um dos meios de destravar isso serão as cooperativas. As cooperativas agora elas adquiriram o direito também de operar com seguros. Eu acho que vai ter uma pequena revolução, não agora, não imediata, até porque elas acabaram de receber a autorização, mas no próximo ano e meio de estruturação de produtos de seguro rural, feito pelas cooperativas, que vai começar a aumentar essa adesão. Tá? Entendi. Mas basicamente assim, o que é a visão de mercado? Você tem que distribuir o risco. Se você conseguir distribuir o risco e compartilhar a informação, você consegue melhorar. Não, isso é muito interessante, que eu vi um estudo que falava, olha, você chega nos Estados Unidos, às vezes você vai pegar uma área ali que você tem os 100 anos de histórico dela sobre a produtividade de soja naquela região. Então, o nível de dados que você tem para jogar na estatística e para cálculo de sinistralidade é muito bom, né? Para gerar segurança também, naturalmente, para essas empresas, né, para operarem. Leandro, a gente tem capacidade de fazer isso. Se a gente pegar, quando a gente consegue voltar 20 anos de imagens de satélite e fazer exatamente esse estudo, a gente tem toda a condição de fazer isso, mapear o país inteiro, saber quais são as áreas produtivas, o uso do solo, quando ocorreram. Tem meios de fazer isso, mas uma vez que você tem a informação, acho que a chave aqui é colocar mais gente na base para poder compartilhar o risco da seguradora. E uma coisa que é importante para quem não é do agro e não entende, por que é tão importante o governo subsidiar isso? Porque, gente, se o governo ele subsidia parte de seguro, esse seguro se torna mais acessível, mais produtores têm seguro, o que vai significar? Ele tendo uma eventual quebra de produtividade e tendo o seguro, ele não ficará inadimplente,
Exato. E com isso vai permitir que ele continue produzindo alimentos, que é uma perspectiva de soberania alimentar, vai permitir que ele continue empregando as pessoas que estão ali com ele, pagando impostos, gerando, então, há um efeito multiplicador na economia muito relevante, né, Marcelo? Exatamente. Então, assim, você fortalecer e conservar esse produtor competitivo e economicamente seguro, é de interesse da nação, não é só, não, mas eu não sou produtor rural. Tá, mas você tem que entender o tamanho do reflexo que isso há na economia, e é o que eu vejo muito, os estudos, as análises do Antônio da Luz, lá da Farsul, o economista-chefe da Farsul. Eu vi um trecho de uma apresentação dele que ele fala, o Rio Grande do Sul não se trata mais de um problema de economia no agro, não se trata mais de um problema do produtor rural, tornou-se um problema da cidade. Tornou-se um problema da economia do estado do Rio Grande do Sul. Então ele coloca em números a regressão que teve no PIB nos últimos anos, que haverá nos próximos, e o nível de perda de competitividade do estado com relação aos demais estados do Brasil, como que ele foi caindo no ranking dos demais países e como que isso vai se irradiando em inúmeros outros fatores, né? Existe um preconceito, né, do uso do subsídio, mas o subsídio ele é necessário justamente quando o Estado quer transformar uma atividade, né, durante um período para poder fazer ela crescer e aí começar a sair. E o próprio exemplo é o Plano Safra, né? Lá nos anos 70 era 100% do financiamento era governamental. Então o que aconteceu e tem acontecido tem reduzido cada vez mais a participação do governo, o subsídio do governo, porque entraram outros instrumentos e a gente está chegando num nível de profissionalismo que daqui a pouco vai ficar cada vez menor mesmo. Só que tem que existir a mesma contrapartida para o seguro rural, né? Você tem que ter políticas para fazer fomento de políticas. Duas coisas interessantes envolvendo o Plano Safra. A primeira é como que é um equívoco das pessoas, falam assim, o Plano Safra é de 500 bi. Aí as pessoas vendo no comentário embaixo, nossa, aí o produtor às vezes comenta se alguma coisa reclamando de algo, mas o governo deu 500 bi do Plano Safra. A pessoa acha, primeiro, que não é nenhum empréstimo, acha que o governo deu, e ele acha que aqueles 500 bi que tá falando, que foram anunciados, que o governo faz aquela pompa toda, eles acham que aquele dinheiro está sendo concedido para o produtor rural. E na hora que você vai pegar, salvo engano, é em torno de 15 bi, mais ou menos, por ano, que o governo, nos últimos anos, que ele tem desembolsado para subsidiar parte dos juros. Então, assim, primeiro, aquele dinheiro todo, ele vai ser emprestado, ele tem que ser devolvido e com juros. Apenas 30% dessa fatia que está subsidiado, os outros 70%, o governo não está subsidiando nada, né? Os outros 70% instituições concedendo ao produtor e ele se matando para tentar pagar isso ou não. Com a garantia do produtor, né? E com o compromisso de pagamento do produtor também. Isso, exatamente. E com o risco 10% dele, né? Então fica parecendo assim que há todo um favor que todo mundo está fazendo. É quase que a pessoa vê um produtor rural passando numa caminhonete e fala, cara, você está me devendo. Essa Hilux é sua, essa Dodge Ram sua é minha também, né? E é um equívoco muito grande quanto a isso, né? E uma outra questão é do pessoal não visualizar assim, o que está composto dentro dessa questão do Plano Safra. E um elemento, agora me recordei que eu queria colocar, é o seguinte, Marcelo, anuncia-se lá, nossa, juros de 3% ao ano para o agricultor familiar. Aí você fala, nossa, que maravilha, esse cara ele vai conseguir, porque ele tem um nível de eficiência econômica menor, então a margem dele é menor. Fala, nossa, você vai conseguir, cara, manter esse cara na atividade. Pô, 3%, quem que não quer? Selic a 15%, só que aí você vai ver assim, o Proagro, o seguro é obrigatório. Aí o seguro tá lá de 5% a 15% sobre o valor, dependendo da atividade, da região. Então você imagina, ele pega lá a juros de 3%, mas vamos supor que ele tem que pagar um seguro de 15%. Ele já virou 18%. E isso não é visto, as pessoas não veem essa realidade, né? E aí mais algumas outras despesas que ele acaba tendo, sem contar também que acontece da venda casada, e aí o custo efetivo total dele passa das casas de 20%. Então, assim, a visão às vezes fica um pouco distorcida. As pessoas olham, nossa, que maravilha, o governo anunciou que vai ter 89 bi para agricultura familiar, juros a partir de 3% ao ano. Então, assim, tem que parar de se analisar, na hora de se analisar o custo do crédito rural, de olhar só o valor nominal dos juros, né? Peraí, o que mais tudo que compõe? Então, assim, eu já vi alguns relatórios, todo ano a CNA faz uns relatórios analisando essas perspectivas, então ela tem estudos da CNA, por exemplo, o relatório que foi com relação à safra 24, 25, e ali ela preocupando com relação
a questão das recomendações que ela apresentaria para o governo com a safra 25-26. E dentro desse documento dela ali, que, salvo engano, tem mais de 50 páginas, ela falou, olha, o pequeno produtor, o médio, o custo efetivo dele está saindo às vezes a 25%, 30%, 35% ao ano. E o custo de produção dele tá sendo inferior. E aí o pessoal olha e fala, não, então esse produtor só pode ser louco. Como é que esse produtor está continuando produzindo, então, se a conta não fecha? Aí é uma outra história que o pessoal não sabe o que acontece na ponta. O produtor, ele toma dinheiro para ter que produzir, porque a produção rural demanda muito dinheiro que geralmente ele não tem, então ele tem que captar. Então ele já vem com dívida, ele fica no sinuso de bico. O juro tá caro agora. Aí ele vai falar assim, peraí, eu vou deixar de pegar aqui a operação, mas se eu não pegar a operação, eu não vou produzir. Se eu não produzir, eu não tenho como pagar minhas contas que eu já criei nos últimos anos que estão vencendo. Se eu não pagar minhas contas, eu perco a minha fazenda. E acima de tudo, se eu não produzir, eu não tenho dinheiro para me comer, para subsistência, né? Então ele fala o quê? Eu vou continuar tomando crédito, ainda que com a Selic de 15%, né? Então, tem muita gente que chega para mim, às vezes, Marcelo, fala assim, nossa, você vê um cenário, quando eu já venho falando desde 23, da deterioração que ia ter no agro, Leandro, você vê um cenário, então vai reduzir a produção de alimentos, tá? Eu falei, cara, tem uma expressão, não sei se você já ouviu ela, Marcelo, que fala assim, no agronegócio quem quebra é o produtor, o agro nunca quebra, o agro né? Não quebra. A agricultura quem não quebra. quebra. É o produtor, e é bem essa realidade, você vê, é um número elevadíssimo de inadimplência na perspectiva histórica recente do produtor rural, mas você não vê esse decréscimo percentual na produção de alimentos. Ao contrário, ainda mais pelo El Niño que a gente teve no ano passado, você pega o nível de produtividade do ano passado para cá, safra recorde, exatamente. Então, assim, são os desafios do setor, né? E aí é tão engraçado que às vezes a gente tem umas disputas judiciais, Marcelo, que o judiciário, e a gente tá falando, não é de uma pessoa leiga, que ele fala, não, mas peraí, vocês estão falando que o produtor tá passando por dificuldade, que ele é vulnerável, isso e aquilo, mas olha que os dados aqui, ó, safra recorde, a AgriShow anunciou recorde de oportunidade, de propostas de negócio, né? Nem de negócio realizados, e aí fica com a realidade, fica uma visão distorcida, né? E assim, esse tipo de análise ela é individual, né? Então, sim, você tem mesmo produtor em áreas semelhantes, né? Que tem performances completamente diferentes. Então, você não pode atribuir o sucesso do agro a qualquer indivíduo que seja produtor. Eu estava gravando um podcast com um produtor rural, o senhor Paulo Leonel, que é filho do senhor Adir Leonel, família tradicional de Barreto, de genética, da pecuária, e o que ele colocou na visão dele, né, o termo que ele usava, falando, o agronegócio é uma coisa, a agropecuária é outra. Então, na perspectiva, ele falou, esse agronegócio, esses números todos, você vê da exportação, do PIB, de balanço comercial, para mim, tá ali, são as instituições financeiras, aí vem o pessoal que ali é onde que tá, o pessoal que não está atrelado tão diretamente ao risco do negócio. E aqui você tem um produtor, e aí o resultado desse produtor é totalmente diferente. O resultado financeiro dele, principalmente quando a gente vai pensar na perspectiva de resultado líquido, que é aquele cara que ele está movimentando ao longo do ano milhões na conta dele, mas na hora que chega ali na última linha da DRE dele, não está sobrando nada, né? É uma coisa que é importante. Marcelo, dentro disso você colocou da realidade que você tem dois produtores, um é vizinho do outro, e às vezes tem a mesma produtividade, mas o resultado é totalmente diferente, os riscos, enfim, na análise de quem concede o crédito. Eu queria que você falasse para nós sobre esse movimento que vem acontecendo, vamos dizer assim, da personalização do crédito. Eu li há uns 2 anos atrás sobre uma startup que chamava Trave, que o que ela propunha? Falou, peraí, cara, se eu tenho um produtor que ele tem um nível de, primeiro, que ele é mais eficiente, ele consegue produzir melhor, ele tem uma produtividade maior na fazenda dele, e além de ter uma produtividade maior, o custo dele é ok, ele tem uma margem líquida mais rentável, ele tem menos problemas na produtividade e tal, esse cara ele tem que ter acesso a um crédito mais barato. Na prática, isso até vem acontecendo de uma forma indireta, porque é o cara que tem um score melhor, às vezes, né, acaba tendo um score melhor, alguma outra coisa, ele consegue acessar algum crédito diferente, mas é algo muito truncado ainda. Como que você vê essa evolução vamos dizer, dessa análise mais fina, né? Na instituição financeira, conseguir aferir melhor para quem ela vai conceder o crédito, falar assim, cara, deixa eu ver o seu nível de eficiência. Cara, você é muito mais eficiente que o outro, e como que ela pode conceder um crédito diferente? Porque é tudo muito tabelado, né? Então, não, aqui para essa linha de crédito, para essa linha de produtor, de acordo com essa faixa de faturamento, eu vou conceder a essa taxa de juros.
Como que você vê esse processo de evolução dela poder chegar e falar, olha, para o mercado em geral é 10%, para você eu vou conseguir fazer a 8,5% por conta dessa peculiaridade, né? Porque é algo interessante demais e que eu acho que naturalmente a gente tem que conseguir chegar nisso, né, Marcelo? Sim, deixa eu dar um passo atrás. Né? Então, empresas como você citou, como a Thrive, né, que faz esse tipo de análise, qual é o segredo aqui de você fazer uma análise personalizada? É, de fato, ter todas as informações sobre a sua vida financeira. Né? Então, você não tem só os dados de financiamento bancário, mas, por exemplo, quando você pega um histórico de 10 anos do seu relacionamento com um distribuidor, do seu relacionamento com um sementeiro, né, do seu relacionamento com uma empresa de insumos, cada uma dessas transações, né, conta na análise da sua capacidade de pagamento. Então, eu vou dar um exemplo para o público mais geral sobre cadastro positivo. O que é o cadastro positivo? Anos atrás, você só fazia uma nota de crédito baseado no dado negativo. Ou seja, se eu devia alguma vez, não paguei a conta de luz, não paguei a conta de telefone, não paguei o cartão de crédito, o meu score ele era penalizado. Mas é aquela pessoa que nunca deveu nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Surreal. Qual foi a ideia do cadastro positivo? Falando, olha, o Marcelo, todo mês ele paga a conta de luz, água, telefone, cartão de crédito, nunca faltou nenhuma vez. Falando, pô, esse cara tem que receber uma pontuação, ele tem que ser bonificado de alguma forma. Então isso criou justamente esses novos scores. Né? Então o score que é baseado no teu comportamento de pagamento. Então, olha, você tem bastante compromisso de pagamento se você sempre honrou eles. Então você tem uma nota bem alta. Isso foi uma revolução danada, colocou milhões de brasileiros no crédito, de maneira geral. No campo acontece a mesma coisa. Então, a gente comentou aqui no início, você tem o crédito com as instituições financeiras, você tem o crédito junto à indústria de maneira geral, você tem um crédito em relações que hoje estão em notas promissórias, em duplicatas, né, em alguma dessas revendas distribuidores. Se você tem acesso a esses dados, existe tecnologia e meios para isso, para avaliar a tua capacidade de pagamento e a chance de você ficar inadimplente ou não. Isso é essa análise personalizada. Fazer isso para um indivíduo é complexo, leva dinheiro e tudo mais, mas se você tem uma máquina para fazer isso o tempo todo, né, isso deveria dar a transparência suficiente, né, e necessária para que uma instituição financeira ou mercado de capitais ou mesmo um analista dentro de uma revenda conseguisse fazer uma análise melhor. Qual é a barreira para isso? A barreira para isso é acesso aos dados. Então, hoje, por exemplo, para fins de crédito, você consegue os dados de instituições financeiras. Para acessar os dados que estão na registradora, CPS, você precisa de um consentimento do produtor. Os dados de duplicatas e de notas promissórias não estão em lugar nenhum. Isso é um problema. Dados de arrendamento. Se o produtor não se manifestar, você não tem. Só o fato de ser uma opção, ele pode ou não declarar, você já está botando risco embutido. Se fosse algo que fosse assim, obrigatório, a divulgação para todos, já reduz o risco novamente. Tá? Então, essa questão de conseguir construir um score personalizado, ele existe. Na verdade, ele é personalizado hoje. Então, quando a gente fala de um AgroScore, ele é personalizado e não é só com essas informações, não. Quando a gente fala de geração de caixa, e principalmente para as culturas de grãos, né, de fato, está se olhando ali no campo o que está acontecendo nos últimos 10 anos desse produtor para dar uma expectativa de geração de caixa dele. Né? Para outros tipos de pecuária, por exemplo, não é possível fazer. Aí a gente teria que entrar no lado fiscal, que é, por exemplo, saber, olha, quantas cabeças de boi de fato ele está transacionando, né? GTAs que ele... E aí GTA não para fins sanitários, mas de contagem, né, de animais que ele faz o trade, a comercialização ali, era importante também, porque aí daí você tira um fluxo de caixa daquele produtor rural. Então acho que a grande sacada aqui é como é que você massifica isso. E aí, para isso, você precisa de regulamentação. Você aí precisa de uma legislação que obrigue, né, e compartilhe esse tipo de informação, ou
a boa vontade do setor de compartilhar esses dados, que ajudaria muito a fazer isso, ajudaria muito. Uma questão que eu acho interessante quando a gente fala no recorte, outra perspectiva da questão climática, é porque eu acho que eu já vi algum tipo de dado que às vezes a instituição olha, que é tipo por macro-regiões. Então, a região sudoeste do estado, alguma coisa assim. Sim, a precisão Só que o que você tem, até dentro daquilo que você colocou, às vezes eu tenho aqui dentro de um município, Barra do Garça, a gente tem municípios enormes, e mesmo municípios menores que, por uma questão que eu não saberia dizer tecnicamente, às vezes num determinado ponto daquele município é bom de chuva pra caramba, historicamente, é regular, é bem distribuída a chuva, e em outra propriedade rural, no mesmo município, a realidade é totalmente diferente. E aí eu tô falando de chuva, mas você tem a questão do solo também. Sim. A questão do solo. E isso, até onde eu sei, isso não está sendo tão levado em consideração ali, né? Então, são variáveis que, com certeza, no futuro, obrigatoriamente vão compor isso aí, né? Como vai se dar a captação, a divulgação desses dados e o processamento, porque a questão simplesmente é como que vai se alimentar esses dados, porque processá-los todos com tecnologia, com inteligência artificial, você consegue desenvolver ali o que for necessário para processar isso, né? E te dar esses insights, né, Marcelo? Sim, e nessa questão o que tem acontecido? Assim, tem evoluído bastante. Existe um limite, né? Quanto você consegue usar de satélite para poder fazer essas inferências? Precisão, nível de precisão. A gente fala de satélite porque é o jeito mais fácil de escalar todas essas medidas, né? Porque você não precisa ir lá e instalar um equipamento no campo. Né? Você não precisa percorrer quilômetros e quilômetros, né? Instalar um outro documento que pode dar defeito. O custo, o tempo inviabiliza. Então, hoje você tem satélites, por exemplo, que conseguem medir qual é o grau de retenção de água que tem dentro do solo. Isso é uma medida super importante. Então, por exemplo, você vai fazer um projeto de irrigação, muitas vezes um credor vai avaliar um projeto de irrigação. Ele hoje não sabe se aquela terra lá retém água ou não. Então pode ser um projeto totalmente ineficiente ou um projeto muito eficiente. Isso impacta direto na capacidade, na viabilidade do projeto. Então hoje ele não tem essa informação. Para ter essa informação tem que mandar a gente a campo, toma tempo, custa caro, né? E quando você pode usar uma imagem de satélite, você volta desde o tempo do lançamento desse satélite para analisar aquela terra, você tem uma série histórica que já te dá um número de partida. Então, vai ser cada vez mais fundamental, até porque se a gente pensar nesses investimentos de médio e longo prazo, né, 5, 10, 15 anos, você compra uma colheitadeira para 15 anos, essa colheitadeira está segurada ou está em garantia lá para o credor. Será que aquela região ali vai continuar produzindo daqui a 15 anos? Perfeito. Então, esses modelos de clima e de como a área é afetada, eles vão ser cada vez mais utilizados. A barreira para isso, sendo bem sincero, é grana mesmo, porque para fazer isso você tem que adquirir essas imagens, você tem que ter um corpo técnico que analise aquele processamento e você tem que ter um grupo, né, de credores, investidores que acreditem e comprem o dado. Né? O que acontece muito hoje tem muita pesquisa, tem muita gente trabalhando, tem muita agtech trabalhando em cima disso, mas é muito limitado, porque a pergunta seguinte você acha um modelo, ele funcionou muito bem para 3, 4 municípios, fala, eu preciso do Brasil. Fala, olha, puta, não dá. Vou ter que, não consigo fazer. Ou eu consigo fazer, só que fica um preço que fica inviável para você fazer uma pequena consulta para colocar dentro do teu modelo, que tem outras 150 variáveis lá que você vai dizer qual é a taxa de juros que você vai pedir, quanto tempo e quanto você vai liberar. Então tem esses balanços que precisam ser feitos, tá? Mas que existe tecnologia para isso, assim, já muito melhor do que 5, 10 anos atrás. Né? Incrível. Marcelo, assim, cara, que maravilha, assim, conversa... A gente não falou de RJ, né? Pois vamos falar das RJ, né? Porque eu acho que a gente falou tanto antes, assim, também, pois né? Mas eu queria que você falasse para nós, então, mais sobre essa perspectiva, vamos aproveitar das recuperações judiciais dentro do agronegócio, né? Eu acho que você pode começar colocando esses dados que tem do slide, que são bem legais. Legal. Nós trouxemos aqui algumas análises, né? Então, primeiro separar a discussão de recuperação judicial no agro em 3 frentes aqui. Então, uma são as recuperações judiciais de produtor, né, que atuam como PF, que é um instrumento novo, né, muito novo, de 2021 para cá.
E aqueles que têm acesso há mais tempo, que são os produtores rurais que atuam como PJ ou das próprias empresas do agro. Tá? Então a gente começou a fazer esse mapeamento 2 anos atrás, onde basicamente a gente faz um consolidado de todos os pedidos de recuperação que ocorreram no país. Então a gente, por exemplo, pegar ali produtores rurais que atuam como PF, a gente, baixíssimo número, 21, 22, né, teve um número um pouco maior em 23, aí o que chamou a atenção de todos ali foi esse número de 566 em 2024, e agora no primeiro TRI de 2025 de 195 pedidos. Um detalhe interessante que a gente tem é por que 21 e 22 tão baixo? É aquele período, o agro é pop, é aquele período que as commodities estavam o dobro do preço, a margem estava maravilhosa, então você não estava, via de regra, você não estava tendo problema financeiro no campo. Eu diria que é isso e o próprio desconhecimento do instrumento também, porque como o instrumento era novo, não teve tanto isso, mas você está certo. Assim como até hoje, culturalmente é algo difícil. Sim. Mas se a gente pegar ali as outras 2 séries, vocês vão ver que tanto 21 quanto 22 foram anos que teve uma redução, né? Sim. Então, produtores rurais que atuam como PJ, em 2019 era 176, em 2020 142, aí você vai para 21, 74. Queda 22, 94. São baixos, e aí volta a crescer em 23. Aí você pega das empresas do agro, a mesma coisa, foi 199 em 2019, 138 e em 2020 aí tem uma queda, 106, 118, aí volta a crescer em 2023. Então é um movimento bem semelhante. Então, quando você está bem, o negócio está bem, você tem um volume menor aqui de pedidos, né, de recuperação. Quando a gente compara aqui trimestre a trimestre, a gente vê alguns movimentos interessantes, né? Então vou pegar aqui os 2 mais antigos, né? Primeiro trimestre de 25, 81 pedidos para as empresas relacionadas ao agro. Quando a gente vai lá no primeiro TRI de 24, foram 77. Então a gente sai de 77 para 81. Quando a gente olha aqui produtores rurais que atuam como PJ, lá em 2024 foram 86 e agora, em 25, 113. E a gente tem aqui de PFs que atuam como PJ, 106 no primeiro TRI de 24 e 195 aqui no primeiro TRI de 25. É importante dizer que assim, a gente tem visto, né, muita informação, muita propaganda, né, a gente tem escutado falar, né, que a crise do agro tá vindo por conta das RJs, mas a gente é obrigado a dizer que se você olhar todo o volume de crédito e todas as transações que foram feitas no mesmo período, esse número aqui é muito, muito, muito menor do que 1% do todo. Se a gente olhar a inadimplência é muito maior do que o número de recuperações judiciais. Então, esse é um ponto importante, né? A recuperação judicial, um recorte da recuperação judicial, ela é uma consequência de um grupo maior, que é aquele grupo da inadimplência. Então você vê ali muitos produtores que já estavam alavancados, já estavam endividados, não conseguiram, num período de tempo, reestruturar as suas dívidas e acabaram utilizando o recurso aqui da recuperação judicial. A gente tem um instrumento, que é o que a gente chama aqui de AgroScore, onde a gente analisa exatamente isso. Então, no gráfico aqui, no eixo X, né, no horizontal, 0 é o número de meses. Então, 0 é o dia que eles pediu a recuperação judicial. E aí você tem menos 6 meses, menos 1 ano, menos 1 ano e meio, menos 2 anos, até menos 3 anos. E no eixo vertical ali, o eixo Y ali, você tem valores, né, do AgroScore. Então, 600 é aquele número que a gente acredita que é um ótimo score, é um score com baixa probabilidade de inadimplência, né? Então, quando a gente analisa todos os produtores que pediram recuperação judicial, o que a gente vai ver? A gente vai ver que nos últimos 3 anos já eram produtores que estavam alavancados e que esse movimento do score reduzindo ao longo do tempo, principalmente nos últimos 6 meses, ele se dá porque não tem conseguido reestruturar suas dívidas, e aí eu não estou fazendo julgamento do produtor ou do cenário econômico, mas
análise dos dados. Exato. Então, não conseguiu reestruturar suas dívidas e acabou indo para a recuperação judicial. Então, a gente não está vendo aqui um movimento desenfreado de produtores que poderiam pagar e estão apelando para recuperação judicial. Que estavam muito bem. Que estavam. Não é o caso. Não é o que o número diz, não é o que os instrumentos mostram aqui. Perfeito. Tá? Então, acho que esse é um recado super importante que a gente precisa compartilhar. Porque há uma ideia equivocada no agro de que a maior parte dos produtores rurais que entram com a RJ, eles se prepararam para aquilo, eles se planejaram e, acima de tudo, eles estavam bem e não precisariam daquilo dali. Não, isso daqui mostra outra coisa. Mostra que já estavam alavancados, que já estavam endividados, já estavam com dificuldades, tentaram por algum tempo recuperar, mas no último ano em particular, né, tiveram uma performance bem ruim. Eles ainda continuaram produzindo muito durante muito tempo, porque a gente está falando ali a cada 6 meses uma safra praticamente. Exato. Né? Então são safras e safras ainda tentando viabilizar ainda tentando viabilizar o negócio. Antes de chegar por fim. Né? Sim. Esse é um ponto também, né, que assim, acho que de maneira geral, como segmento a gente precisa monitorar, que é quando o produtor passa 2, 3 safras à frente, 4 safras à frente já comprometido. Isso é um sinal bem ruim. Na verdade, nós deveríamos estar discutindo políticas, meios e maneiras de corrigir isso. Perfeito, né? perfeito. Tirar esse grau de alavancagem. Exatamente. Já sabe onde que aquilo lá vai dar, então o que a gente pode fazer para mitigar aqui? Exatamente. Perfeito. Excelente, Marcelo. Tem mais algum slide ou aqui é o último que a gente tem um slide adicional que eu queria comentar, né? Que é interessante. O que acontece? Aqui são análises que são feitas de carteiras, né? Então, o que a gente tem percebido, então você tem as faixas de score, né? 200, 300, 400, 500, né? E que a gente viu nos últimos anos, elas estão se deteriorando, né? Então, você tem a população rural, apenas 17,5% da população rural tinha um score ruim, né? 17,5%. Hoje é 66,3%. Tá? Então, isso daqui de quem pediu recuperação judicial. Tá? O que a gente está dizendo é o seguinte, que você consegue ver como ele se deteriora ao longo do tempo. De acordo com o histórico da evolução do score. Exato. A evolução do score aponta se ele vai ter um problema ou não. Então, um dos meios de monitorar e, mais do que isso, orientar o produtor, né, e se buscar reestruturações por meio do AgriScore, entender se está se deteriorando e atuar antes que seja tarde demais. Para quem concede o crédito, ele só aparece para ele o score atual que está, ou ele consegue visualizar esse histórico? Consegue voltar no tempo. E gerar uma visão dessa. Consegue gerar uma visão dessa. Não é só o score atual. Então, lógico que se o atual já está numa perspectiva como essa, é relevante, mas, por exemplo, você está ali, ó, AgriScore pessoa física, até 500. Então, tá falando, ó, 1/3, 500 está próximo ali do que seria algo interessante, mas você vê que, e depois entrou com a RJ uma quantidade significativa desses, estaria com score considerável. Então, agora, se ele olha a avaliação pretérita de como que foi tendo a evolução desse score, né? Sim. Um dos instrumentos é exatamente esse, né? Então você não vê só o do momento, mas você volta 2, 3 anos antes e vê o comportamento nos últimos 3 anos, né? De como é que tem sido essa evolução. A gente está falando que se esse cara, por exemplo, há 3 anos ele tinha um score de 700, foi para 600, foi 500, para 500, está em 400, sinal de alerta. A probabilidade dele poder entrar com só está aumentando. Bem significativo. Sim, só está aumentando. Entendi. Perfeito. Marcelo, tem mais algum dado que eu não consegui puxar, que você gostaria de comentar com a gente? Alguma informação? A gente tem vários dados lá, né? Então, assim, o que a gente tem, acho que fica aí como dicas aí para um próximo papo aí para a gente ter, né? Tem toda a questão de ESG, por exemplo, né? De regulamentação. Sim. Né? Traz para nós, que a gente estava ali um momento antes ali do podcast, né? Que você comentou que vocês foram fazer o levantamento sobre como que está a adequação do produtor ao ESG quando aquele produtor que adquire o crédito, né? Exato. Então, o que a gente tem notado, né? E eu acho que são notícias positivas, né? Quando você aplica a legislação ESG, para a maior parte dos produtores que tomam crédito rural, né? Eles cumprem legislação socioambiental, né? E você pode fazer 99%. 99%. Né? Então, você pode fazer diversos cortes aqui. Você pode fazer um corte
para, por exemplo, boi na linha, para produtores de pecuária. Você pode fazer um corte para, e aí eu não estou fazendo julgamento também, tá? Para a legislação europeia, né? Quais são os que cumprem e estariam aptos a vender. Então, dependendo da regulamentação, a gente tem vários estudos mostrando os cortes de produtores brasileiros por tipo de commodity, que está apto ou não apto a vender, a comercializar produtos, dependendo de qual seja a regra do importador, né? Então, esse é um estudo importante. A gente tem estudos relacionados às áreas de expansão, né? Então, para onde fazer expansão? Expansão de soja, expansão de cana, expansão de pecuária, né? Sempre fazendo uma análise onde você tenta aproveitar o máximo possível de áreas de conversão, né? E critérios de conversão também. O solo tem que ser adequado, a região tem que ser adequada, tem que estar próximo à área produtiva daquela commodity também, que não adianta deixar totalmente isolado, exato. Né, que tenha nessas áreas de expansão, ela cumpra já a legislação socioambiental. Então tem uma série de estudos que estão dentro desse grande banco de dados que tem na Serasa, onde a gente modelou basicamente o país, né, e as áreas de todos os CARs, né, e o que é possível, o que não é possível fazer em cada uma dessas áreas. E hoje os credores já têm acesso a esses dados. Tem acesso a esses dados, tem esses estudos, então, e aí não só credores, mas também químicas acabam utilizando isso, porque hoje também tem uma discussão muito grande onde estão as potenciais áreas de carbono, né, ou por onde começar a conversão de pastagens degradadas ou para agricultura ou para a regeneração de florestas, né? Então a gente tem esses estudos, né, dentro de casa, dentro da Serasa, que estão disponíveis para o mercado como um todo. Perfeito, perfeito, Marcelo. Quero te agradecer muito pela vinda aqui conosco hoje. Eu já tinha uma expectativa alta, mas me surpreendeu ainda mais com esses slides aí, os dados são muito enriquecedores. O objetivo aqui do podcast é esse, assim, a gente compartilhar informações que vão fazer uma diferença na vida daquele produtor para tomada de decisões. E eu acho que isso contribuiu muito. Tudo que você compartilhou aqui vai levar reflexões para tomada de decisões ali mais acertadas e para também outros profissionais que fazem parte do agronegócio para compreenderem melhor o que está acontecendo e para onde que a gente está evoluindo nessa perspectiva tecnológica de dados, quanto a esse segmento tão importante que é o crédito, né? Porque o que permite o desenvolvimento, a manutenção e o crescimento do agronegócio é o crédito, né? E então você ter clareza, você evoluir os instrumentos de crédito e os dados para ter mais otimização é essencial, né? É essencial para a gente ter um cenário mais favorável, um cenário mais sustentável. Sim, e Leandro, para finalizar aqui, a gente está vivendo um momento muito bacana, que é um momento de virada tecnológica, né? Então, a gente viu aí nos últimos anos, em vários setores, tudo que era um negócio tradicional, ele acabou indo para a internet, que acabou indo para o celular, e o agro está acontecendo a mesma coisa, né? Então a gente está transformando o que está acontecendo no campo em dados, né, em visualizações, né, justamente para que essas relações de troca, o comércio, né, financiamento de maneira geral, aconteça de maneira mais rápida e mais segura. E com isso a gente consiga colocar mais gente também, né, dentro da produção, né, e facilitar o acesso a crédito, facilitar o acesso a seguros. Então, para quem gosta do assunto, é um tremendo momento, né, e eu acho que a gente tem que aproveitar, né? Maravilha, maravilha. Marcelo, muito obrigado, viu, por ter recebido o nosso convite. Sei que, enfim, a distância, os compromissos pessoais, né, profissionais, e agradeço muito e tenho certeza que o impacto vai ser muito grande, que serão aí milhares e milhares de pessoas que vão ver esse nosso bate-papo, vão ver essa nossa conversa e que vai somar para elas. Tá bom? Obrigado. Agradeço o convite novamente. Valeu.